procurar, né, o Dr. Maia. Eu estou me conectando aqui com o Facebook, que estava fora do ar aqui. Já está tranquilo aqui com a gente agora. E vamos lá chamar o Dr. Maia. Chama o psiquiatra, né? Chama o psiquiatra, que a gente está precisando mesmo de um psiquiatra aí. Aliás, é o que mais tem hoje em dia, né? Necessidade de terapia. Porque a terapia antes era para a gente se conhecer, né? Era um negócio para conhecer. Eu quero saber quem eu sou. Quero saber como é que eu me identifico. Afinal de contas, quem eu sou. Hoje é só para a gente não perder o réu primário, né? Uma coisa. Tu precisa da terapia para não perder o réu primário. E dependendo da situação... Alô, bom dia, doutor Maia. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem. Com o senhor, tá tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Que bom, né? Eu estava agora aqui, doutor Maia, fazendo uma brincadeira. É que assim, ó, antigamente, não tão antigamente, mas há pouco tempo atrás, a gente fazia terapia para se conhecer, né? Para se conhecer, para saber quem eu sou e tal, meus limites, não sei o que, né? Hoje já tem gente fazendo terapia para não perder o réu primário, sabe? A gente está numa fase tão complicada que tu já fica pensando, dependendo da situação, diz, mas por que eu quero réu primário? Já vou partir para a loucura, né? Mas olha, interessante. Interessante, né? Não, já estou questionando até para que eu preciso de réu primário. Essa aí eu vou esfregar a cara no asfalto, né? Verdade. Não, o problema é esse. É quando sai simplesmente a tua indignação e tu quer partir mesmo para... Agora eu não vou deixar barato, eu vou para cima, né? Então, acho que tu colocou assim bem, né? Eu sempre digo que quando a minha indignação, meu ressentimento, minha agressividade é muito grande, a minha tendência é achar que, como diz o velho Sartre, né? O demônio está lá fora, são os outros, né? Então, a pessoa, vamos dizer assim, que quer realmente entender como a gente funciona, tem que entender que eu estou aqui e se eles são assim é porque eu também sou, né? Então, eu devo me dar conta de que algo em mim reflete o que está acontecendo lá fora e que o lá fora também sou eu, né? Daí porque a terapia seria uma forma de eu olhar para dentro de mim e ver por que eu vejo tanto problema lá fora e parece que eu sou uma vítima de um mundo hostil, violento, absurdo, né? Na realidade, nós criamos o mundo esse que está lá fora. É por isso que eu vi um cientista falando que ele teme muito a inteligência artificial justamente por isso. Porque está sendo criada uma fantasia de que a inteligência artificial ela vai ser isenta, que ela vai ser equilibrada, que ela vai ser isso, vai ser aquilo, só que o DNA dela é nosso, né? Pois é, quer dizer, eu estou criando algo que facilitaria muitas coisas, mas também eu me lembrei de uma minissérie que tem os destruidores de androides ou de robôs, porque eles tiraram o trabalho e o emprego de uma grande quantidade de pessoas, né? Facilitam e, ao mesmo tempo, criam problemas novos que têm que ser enfrentados de nova forma, né? Então, tu vê que essa ambiguidade sempre aparece baseada em progressos científicos avançados, mas a problemática fica sempre se repetindo de uma nova forma. Então, o que é um grande avanço tecnológico, hoje em dia a gente pode usar o GPT, a inteligência artificial, de formas absolutamente novas, até ajudando a nossa criatividade, e ao mesmo tempo a fobia crescente de que a inteligência artificial vai tomar conta, vai destruir, vai arrebentar, vai criar. Quer dizer, o mal continua sendo criado por nós e nos assusta o tempo todo.
É verdade. Daí lembra assim aquela coisa, né? Nós criamos Deus, ou Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e agora nós estamos criando uma nova espécie de máquina, a nossa imagem e semelhança também. Então, tu vê que tu colocou bem, quer dizer, quando esses tempos eu vi um repórter que fala numa rádio aí, respondendo perguntas, inclusive de várias pessoas, aí um pergunta assim, mas fulano, como é que eu fiquei perplexo, eu li a Bíblia e diz que Deus criou o mal. Como é que Deus pode criar o mal? Aí ele responde, olha, fica meio perdido, né? Mal. Mas se Deus criou tudo, também criou o mal. Então Deus e o mal estão juntos. Mas por que o mal, se Deus é só maravilha, só coisa boa, é aquela pessoa maravilhosa que está perto de Deus, empática, cheia de amor com todo mundo? Mas ao mesmo tempo, se Deus criou o mal está dentro dessa pessoa também. Então ele começou a ficar atrapalhado para defender a criação do mal, já que Deus criou tudo. Então tu vê que a maioria das vezes eu não consigo lidar com paradoxos e misturas assim que são absolutamente difíceis de se estruturar e compreender, que nós aproximamos de zonas meio misteriosas, né? Então quando é muito forte o paradoxo e a mistura, é melhor separar e ficar de um lado, porque aí então pelo menos eu acho um caminho. Mas sempre que tu te aproximar da complexidade, tu vai ver que as misturas são fantásticas, né? Que a cada momento eu tenho que descobrir um caminho que seria novo naquela complexidade ou naquela mistura, né, de bem e mal. Então, Isso. né? E até uma coisa assim, doutor Maia, se por acaso a criação fosse absolutamente perfeita, ninguém ia sentir falta de Deus, né? Não, porque aí nós estaríamos o tempo todo perto de alguma coisa que nos satisfaria o tempo todo e não haveria conflito, né? Quer dizer, Agora desaparecendo que ia todo ser conflito. chato, ia, né, doutor Maia? Ia ser Pois é, muito chato. aí É, começam a pensar assim, até um colega meu disse assim, olha, depois que eu li Santo Agostinho, que diz que se eu for para o inferno eu vou encontrar Deus, quer dizer, o Agostinho já sabia disso, né? Eu acho que o Agostinho disse isso porque o céu deve ser muito chato, então muito é chato. melhor o inferno. Não é que tem uma, porque assim, ó, é como se houvesse uma espécie de vírus dentro da gente, tá? É uma coisa assim, uma bactéria, um vírus, eu não sei bem, que tu deseja, tu almeja a paz, tu almeja todo mundo feliz, tu almeja um mundo tranquilo, um mundo assim, mas também tem aquele vírus dentro de ti que coloca em dúvida, né? Mas será que realmente é isso que tu quer? Porque deve ser muito chato, né? Tu não ter nenhuma ansiedade, tu não ter nenhuma contrariedade, tu não ter nenhuma frustração, tu receber tudo a hora que tu quiser, tudo dando certo, o tempo todo, sabe? Tu não, porque na verdade tu não vai nem sentir falta do bem, tu não vai nem reconhecer o bem, tu não vai sentir falta sequer de Deus, porque ele não vai ser necessário. Tá tudo certinho, para que eu vou? Deus me ajuda, não precisa, né? Quer dizer, tu está dizendo isso, que sem o conflito não há criatividade, não há intuição, não há abertura para novas possibilidades. É por isso que todas as teorias e filosofias tendem para a complexidade, significando Uhum. que quando tu chega num determinado lugar com incertezas, dúvidas, se tu ficar observando a incerteza, a dúvida e o mistério, a indeterminação, tu fica numa zona onde tu abre campo para uma criatividade, uma abertura de entendimento novo dentro daquela complexidade, que é uma incerteza, uma dúvida. Por isso que uma terapia é exatamente isso. Eu estou com uma série de dificuldades no relacionamento com o meu parceiro, a minha parceira, e eu não entendo por que se repetem essas coisas. Até me lembrei de um caso específico que ele me diz assim, Maia, eu tenho que estar preparado, como tu diz, para quando tiver tudo bem,
ela vai descobrir um jeito de piorar. E eu não entendo isso, porque eu não quero me separar, ela também não admite, mas se as coisas estão bem, ela cria uma condição onde eu não sou suficiente, eu não sou suficientemente bom, e por mais que eu tente, vamos dizer assim, entender o que eu tento entender contigo, daqui a pouco eu caio numa irritação, numa brabeza, e ela diz, viu, tu não consegue entender o que eu estou dizendo. Então, zonas extremamente sofisticadas em que o que acontece é quando tudo está indo bem. Me lembrei de uma outra zona clínica onde ela diz assim, pois é, está tudo bem, mas é outro caso. Mas daqui a pouco salta um escorpião, vem dele. Eu não entendo bem o que acontece, mas na preparação, tanto dele como dela, eu levo para o lado assim de esmiuçar mais profundamente que tipo de necessidade sádica e depois masoquista que a pessoa tem dentro de si de uma forma bem arcaica que é inconsciente e aparece na relação, criando aí problemas leves, porque a relação é muito boa, dá para aguentar, e em casos mais complexos não dá para aguentar, então tende para a separação. Mas tu vê, é fácil eu fazer uma explicação assim, bem objetiva. Não, ele é doente, ou ela é doente, ele tem isso, tem aquilo. Não, são situações altamente sofisticadas pessoais que, para entender, eu tenho que lidar com zonas muito complicadas, incertas, e que dentro da terapia se buscaria momentos assim muito sofisticados de entendimento. Uhum. Por isso que eu acho que todo mundo tinha que ter muito mais terapeuta no posto de saúde do que cardiologista, sabe? Pois é, porque esse autoconhecimento pessoal, que seria assim vinculado a uma autoanálise mais minha, né? Passa a ter cada vez mais importância hoje no mundo, né? Uhum. Isso me lembra uma senhora que a gente conhecia quando era, que ela costumava dizer, olha, tá tudo tão bom, tá tudo tão calmo que eu tô desconfiada, vem alguma coisa por aí. Ela não conseguia ficar numa vida tranquila, boa, porque ela dizia que tinha alguma coisa que estava a caminho. E não era Mas coisa boa, porque a não, e tu vê expectativa que dela era trágica. isso, e tu vê que esse é um ponto importante, né? Porque estar bem é uma ilusão constante, maravilhosa quando tudo está bem. Mas parece assim que há quanto melhor a situação, mais se supõe que algo estranho ou difícil vai acontecer. Então tu vê Isso. como é importante eu estar preparado para aquilo que eu chamo de desilusão. Sempre que a ilusão ficar grande, quer dizer que está tudo maravilhoso, que eu cheguei lá, que eu tenho que estar preparado para o oposto. Como se os dois estivessem misturados e quando um se potencializa muito, provavelmente o pêndulo cai para o outro lado. Mas a maioria das pessoas não está preparada para entender isso dentro de si. É muito mais fácil eu jogar para fora e culpar alguém ou idealizar alguém. Sim. Isso fez eu lembrar de uma colega que eu tive há muitos anos atrás, que não sei, ela trabalhava no serviço público e eu estava ali só de passagem, tá? Mas aí ela já estava com mais quase 60 anos, já não tinha mais muito tempo para promoção e tal, e nem tinha contato assim na alta direção, então ela era segundo escalão mesmo, não ia passar dali. Mas ela poderia ter tido duas promoções na vida dela e as duas foram oferecidas para ela. E eu me lembro que ela virou meio que assunto nosso, porque as duas vezes que ela foi promovida, quer dizer, que ela estava em vias de ser promovida, ela adoeceu. E aí, como ela não estava presente, era preciso, um era do DRH e o outro era de alguma outra coisa que eu não lembro agora, ela perdeu as chances as duas vezes e ela costumava contar para todo mundo isso, que ela só não era diretora porque ela tinha tido uma doença.
Mas só que foram 2 vezes, quase assim, 2 anos, tá? E aí o pessoal dizia que aquilo ali tinha sido um boicote dela contra ela mesma. Que era uma leitura que o pessoal fazia ali, que ela tinha adoecido com medo de assumir. E isso é possível, né? Sim, porque é muito comum, né? Por exemplo, uma das culpas muito grandes, vamos dizer assim, que fica no nível inconsciente é a culpa ligada ao pai e à mãe no sentido da separação, das brigas, das dificuldades grandes de relacionamento do pai e da mãe enquanto a criança ainda é muito pequena. Porque para uma criança de pouca idade, o pai e a mãe estão assim enlaçados romanticamente juntos. Os dois são bons unidos, fundidos entre si dentro de mim. Então, se o pai e a mãe começam a criar sérios problemas de relacionamento e até muitas vezes envolvendo os filhos e brigando, enfim, se separando e vivendo separados mal também, coisas assim, a criança internamente e eu internamente tenho que dividi-los. E é muito difícil fazer uma divisão equânime, quer dizer, o pai é 50% bom e a mãe é 50% mal. Boa. E má, e boa, e má. Quer dizer, essa divisão interna gera o quê? Alguém que fez isso acontecer, então deve ser o culpado. Aí pode-se criar uma culpa arcaica muito poderosa que vai sabotar rapidamente ou seguidamente situações de prazer maior ou de merecimentos maiores que, na realidade, por culpas inconscientes poderosas, eu posso fazer bloqueios e aí a interpretação vem assim bem clara dos outros. Ela se autobloqueia, ela se sabota, ela não quer, mas na realidade muitos de nós estamos sempre gerando situações mais ou menos tímidas e culposas, inconscientes, que nos atrapalham no nosso caminho, vamos dizer assim, da felicidade, de encarar cada crescimento de vida melhor e merecido. Então, isso é outra das possibilidades de descobertas internas de culpas inconscientes que nos atrapalham e nos sabotam. E pode chegar mesmo a casos assim, você boicotar uma promoção do trabalho, boicotar uma compra que você está pretendendo fazer durante anos, está guardando dinheiro para fazer, aí encontra e tu consegue boicotar aquilo. É possível que a pessoa promova isso silenciosamente. Claro, porque isso são situações altamente racionalizadas, com porquês bem objetivos de por que eu não pude, porque isso, a culpada foi a doença, mas que tipo de doença foi? Como é que foi a doença? Se tu começa a examinar em detalhe, então, aí já numa terapia, tu vai ver que a doença surgiu de uma forma interessantemente que levava para o lado onde eu não posso receber essa honraria, eu não mereço. Eu tenho algo negativo dentro de mim que tem que ser punido, eu tenho que buscar a punição. É o tempo todo isso, necessidades punitivas. Tem pacientes, por exemplo, que procuram situações de punição assim leves. Eu me lembro de pacientes que entram no supermercado lá e começam a roubar coisas. Quer dizer, um pequeno roubo que não vai ser encontrado, não vai ser achado, mas no fundo a repetição disso é uma busca de uma punição, mas uma punição dupla, quer dizer, eu mereço um castigo do pai ou da mãe, mas se eu for malandro e se eu puder sair por uma tangente, por um canto, eu não vou ser punido, mas eu sei que eu mereço a punição pela minha linha ético-moral. Então eu faço coisas subterriciamente, de forma subterrânea, para que não me achem, mas eu crio a condição de me acharem e eu poder ser punido. Mas a minha expertise mantém eu assim protegido. Mas daqui a pouco pode acontecer de eu ser punido e isso é bem-vindo, entre aspas, né?
Essa coisa do roubar, assim, quando vai em alguns lugares, as pessoas fazem, algumas dizem, não, eu faço isso só para zoar, eu faço isso só para me divertir, eu faço isso, mas tem um quê de pedir socorro, assim, para ser flagrado, né? Esse Pois é, risco tu que a vê. pessoa está correndo. Sim, tu vê, isso aí, Repetição. subrepticiamente, eu Aham. busco, eu busco A a punição. expertise de fazer uma coisa errada e não ser agarrado. Então tu vê que esse lado pode ser dimensionado maior com o poder. Então, muitas das corrupções que a gente pode ver, que acontecem em nível maior, tem essa base que nós estamos falando, psicológica, mas também tem a capacidade de defesa pelo poder que eu tenho. Então, aí tu vê que eu busco a punição, mas a minha expertise me diz que eu sou muito capaz de enrolar o outro ou não ser punido por aquilo que eu fiz. Isso me dá Uhum. uma satisfação, assim, Que secreta ninguém e sabe. muito boa. Aham. Doutor Ninguém Maia, sabe como eu sou bom, hein? como, Pá! aham, o que eu fiz. Mas você sabe que eu tenho uma experiência bizarra com respeito a isso. A gente saiu de Porto Alegre, num grupo de 2 carros com 4 casais, 4 casais, tá? Nós fomos para a Serra, vamos para a Serra. Almoçar lá, ficar lá, depois a gente volta, ok. No caminho, a gente escolheu um restaurante na beira da estrada para comer. Nem me lembro se já era meio-dia, depois do meio-dia. Era aquela farra, tá? Então paramos para comer. Sentamos bem do lado da janela, assim, que dava para a estrada ali. E aí tinham ali coisas, tipo assim, abridor feito, todo trabalhado em madeira. Tinha, a época que todo mundo fumava, tinha cinzeiros de madeira, umas coisas bem trabalhadas, bem bonita, né? E mais algumas coisas ali, assim, porta isso, porta não sei o quê. E o pessoal resolveu roubar para guardar como lembrança, tá? Não, não faz isso, não faz isso. Cara, não, vamos jogar pela janela. Depois um passa ali, pega e a gente leva. Não, vamos sair daqui com isso aí, né? Aí se aqueles loucos lá pegaram alguma coisa, eu pessoalmente não peguei, mas eu curti tudo isso aí, tá? Fiquei curtindo e tal, tudo bem. Quando chegou, eles jogaram lá fora, e um deles levantou, foi lá, deu uma volta, pegou, botou dentro do carro, não sei o quê. E nós estávamos naquela ansiedade toda, assim, um grupo de loucos, né? Completamente irresponsáveis. Aí chegou a conta. Doutor Maia, na conta, estavam tudo aquilo que foi roubado. Quer dizer, alguém com uma câmera ou uma vigilante específica viu tudo, né? Aí o rapaz, eu comecei a rir, né? Aí os outros, não, mas nós não pegamos não sei o quê. Eu digo, não, gente, vamos assumir, claro que vocês pegaram. Agora vão pagar, né? Então Exatamente. não vai ser roubo, vocês estão comprando, podia ter comprado lá na lojinha. E, e o Aí, drama da culpa desaparece, né? Porque eu paguei o preço. aí não, mas aí eu perguntei para o senhor lá onde a gente foi pagar. Eu digo, tá, mas vocês viram como é que foi? Porque eu não conseguia parar de rir por causa da cara daqueles que estavam completamente, sabe, super-heróis roubando. Eram lembranças, sabe aquele papo da lembrancinha? É muito comum em hotel, né? A pessoa leva tudo que pode do hotel só como lembrancinha. E aí o rapaz me disse, não, é que assim, ó, de cada 10 pessoas que entram aqui, 3 ou 4 fazem a mesma coisa que vocês fizeram. E nós temos um faturamento até muito bom com esses roubos e continuamos estimulando. Eles deixam a janela aberta, facilita a vida de todo mundo e depois põe na lista o roubo e cobra. Tu sabe? Agora me lembrei de um paciente essa semana, me disse que desceu ali a Mostardeiro porque descobriu na frente do Parcão uma sorveteria muito bacana que tem à direita ali lá embaixo, bem na frente do início do Parcão, né? Aí ele pediu um sorvete e veio o sorvete. Aí ele dizia a pazinha. Não, não tem pazinha. Mas como não tem pazinha? Como é que eu vou comer com o dedo? Olha, pazinha nós tínhamos, mas levam tudo.
levam todas as pazinhas, tá? E aquela colherinha ali, a colherinha é R$7, se o senhor quiser. Que coisa, né, tia? Que coisa impressionante. Sabe, uma moça foi lá em Santiago de Compostela e entrou numa daquelas lojinhas de souvenirs que tem ao longo da caminhada e tal, tava ali, né? Umas cestinhas para carregar as coisas, para escolher as coisas e botar dentro da cestinha. E tinha uma série de cestinhas vermelhas e estava escrito assim, para os brasileiros. A cestinha vermelha. E aí essa pessoa perguntou, né, por que para os brasileiros era a cestinha vermelha? E aí a pessoa disse para ela que era o grupo que mais roubava. Que aí quando entrava um brasileiro, pegava a cestinha vermelha e eles ficavam observando de perto, porque com certeza ia ser o pessoal que... Ela saiu de lá furiosa, não quis comprar nada, ficou completamente ofendida e tal, né? Com essa visão, assim, dos brasileiros e tudo mais. Estranho Pois isso, né? Mas mas só é que uma visão pragmática, né? É... Eles estavam observando isso. Então fizeram esse acerto ali, né? Então tu vê, isso que nós estávamos falando antes, que todas essas problemáticas que hoje são grandes na sociedade, que a gente vê acontecendo, acontecem dentro de nós de forma subreptícia, sem grandes danos a quem quer que seja, misturada com expertise e com encaminhamentos que eu mesmo me desculpo ou me culpo, e pouco me importa esse tipo de manipulação ética moral interna e externa no micro relacionamento com o ambiente. É só tu botar um pouco mais de potência nisso, daqui a pouco, né, é que nem chuva, né? Quando é 5 milímetros, a gente diz assim, vai ser molhar as plantas. Agora, quando diz 150 milímetros, aí tu diz, vou ter que ficar em casa, não vou sair, né? Tudo que é demais é em demasia, já dizia minha avó. Exatamente. Tudo que é demais é em demasia. Então, tu tem que depender do poder que tu ganha ou tu tem. Aí a demasia é maior e a incapacidade de manipulação também fica maior. Né? Por isso que entra aquela frase assim, não é exatamente o que importa, é o como tu faz, né? Por exemplo, Exato. esse caso da moça da janela do avião, né? Muito provavelmente, se a mãe tivesse vindo conversar com a moça de uma maneira X, que eu também não vou dizer qual seria, porque eu não sei, mas muito provavelmente a reação dela tivesse sido outra. Aí quando ela já veio impondo, porque afinal de contas é uma criança chorando, tu vai ter que fazer, tu é obrigada a fazer. Aí a moça olhou e disse, não vou fazer. Quer dizer, é um negócio assim muito... Não é o que exatamente, é o como as coisas acontecem que são mais importantes, né? Sim, mas é que também aí eu me lembrei de uma outra situação do empoderamento das crianças, assim, pessoas, né? O que depende muito o empoderamento de uma criança ou coisa parecida? Aí a colocação do repórter é essa, vem cá, a mãe foi na escola pedir licença ou perguntar para a psicóloga se podia abrir a mochila do filho, que ela desconfiava que tinha maconha, um filho com 10 ou 12 ou 13 anos, não sei bem. E aí ele diz, mas vem cá, se fosse no meu tempo e a minha mãe desconfiasse de mim, ela desmanchava a mochila no chão, e se eu ficasse com algum tipo de resistência, eu podia apanhar. Então, o limite que é dado para as crianças hoje é de alto nível de proteção. E o que é uma criança, na realidade, está se criando? Uma estrutura narcisista de poder, que quanto mais eu tenho poder e garanto esse poder, menos balizamentos ético-morais eu consigo estruturar dentro de mim. Então, eu sou poderoso em casa, eu posso ser poderoso no mundo.
e eu não sou autista, não sou nada, mas sou empoderado, eu quero a janela. Por que eu não posso ficar na janela? E a criança, ao dizer isso, a mãe que o empodera aceita essa coisa e começa a brigar com a mulher que está na janela, que reservou provavelmente a janela e gosta de viajar na janela, e agora tem que ceder para uma criança que está inibindo todo mundo porque chora e mostra a sua fragilidade. Por quê? É possível a mãe usar uma criança como álibi para ela fazer tudo que ela tem vontade também? E tu vê que tu agora juntou, né? Se eu, mãe, dou para o meu filho poderes dessa ordem que interfiro no mundo lá fora, eu me sinto também poderosa de defender, entre aspas, meu filho pela necessidade dele, criança, de poder invadir espaços que não são dele nem meus, dos outros, porque é uma criança. Quer dizer, olha o abuso sofisticado que tem por trás disso. Uhum. Então tu vê que tem os dois lados, né? Sim, outro dia acabamos comentando aqui muito superficialmente sobre mães que inclusive chegam a meio que cevar uma doença no filho para chamar atenção, né? Exatamente, são os vários tipos de ganhos aonde eu, com um pequeno mal, eu consigo alguma coisa ligada a um bem para mim ou um bem particular para aquele grupo. Porque eu estou agora degustando essa falta que está se tornando uma riqueza pela influência que eu estou criando com essa minha falta dolorosa, entre aspas, mas que me dá um ganho bem maior se eu usar esse superfúgio. Então, tu vê que nós estamos definindo zonas sofisticadas de interesse e de manipulação do outro. Manipulação, que todos nós temos dentro de nós e que as linhas ético-morais que nos habitam se flexibilizam ao extremo, porque aí eu me justifico. Pobre de mim, olha aí o que aconteceu, olha isso, olha aquilo. Poxa vida, eu sou uma vítima desse mundo hostil, horroroso. Isso, e tudo que eu quero é a felicidade do meu filhinho. Que daí é um álibi tanto, né? Sim, mas é aí que está. Então, esse uso indevido da expertise, da manipulação, do jogo de poder e de interesses, está dentro de mim, na minha formação. Por isso que eu volto àquela posição arcaica nossa, que é uma estrutura básica de norte, que é onipotente, ciumenta, invejosa, agressiva. Todos aqueles afetos que a gente vê no divertidamente estão em ação em nós, dentro de nós, interagindo o tempo todo entre si, se misturando e sempre buscando um interesse de sobrevida ou de viver o melhor possível. Mas quem é que me atrapalha? É o vizinho. Então, o vizinho deve ser culpado de alguma coisa, porque está me atrapalhando. Se eu tiver mais poder, eu posso começar a manipulá-lo de um jeito que eu ganho dele. E eu ganho o que eu acho que eu devo ganhar. Por que tem tantas brigas em condomínios e o síndico fica, às vezes, com problemas sérios para resolver? Se tu for ver as brigas, nós estamos falando delas aqui, só que de uma forma assim explicativa, né? Uhum. Doutor Maia, eu me lembrei de uma situação que era da década de 80, eu acho. Era assim, ó, tinha muita criança com uma coisa chamada disritmia. Todo mundo, fulano tem disritmia, o outro Beltrano tinha disritmia. Não tem essa coisa meio que o que fica assim mais da moda, em termos de problemas mentais, assim, emocionais da criança e dos adolescentes, porque assim, ó, esses dias eu estava falando aí sobre assim, ó, hoje em dia a gente fala, o cara tem depressão, nós somos todos meio que psiquiatras, assim, né? A gente todo mundo tá de jaleco achando que é psiquiatra. Tu tá com síndrome do pânico,
Tu tá administrando o quê? Uma depressão? Não, tu tá com ansiedade. Isso tem sido, assim, uma coisa meio moderna. Todo mundo sabe disso, que a fulana tá com ansiedade. E, na verdade, a gente não sabe se é. Tem que ser um profissional para saber se é. Né? Mas virou moda tu ter argumentos. E já, até muita gente já diz, toma tal remedinho que é bom. Eu tô tomando tal remédio. Já começa assim. Tá muito, como é que eu vou dizer? Tá muito popular, de uma maneira popularesca e não profissional, essa coisa da doença mental, dos problemas mentais e tal. E eu me lembrei que na década, não me lembro qual é a década, eu sei que tinha 2 crianças das nossas relações que foram diagnosticadas com disritmia. E aí um deles, o nome era Dalmácio, nunca vou esquecer, porque eu não sei mais como é que ele está hoje em dia. Mas ele ficou uma criança assim que as pessoas tinham medo de chegar perto, porque ele tinha rompantes e daqui a pouco era uma questão, ele era muito querido. Mas de repente ele se transformava num gremlin, assim, sabe? E aí, não, ele tem disritmia. E aí ele começou a tomar remédios pesados, assim, para tal da disritmia. E não era ele apenas, várias crianças tinham isso. Não tem um pouco de modismo isso, assim, em determinadas épocas? Né, que à medida que, vamos dizer assim, a informação aparece cada vez mais, e agora com essa comunicação fácil, eu vou lá no Google e pergunto o que é disritmia, o que é TDAH, distúrbio da atenção, o que é isso, o que é aquilo. A ciência médica passa a ser, vamos dizer assim, de domínio geral, né? Porque qualquer coisa que tu quiser saber sobre um remédio ou uma doença, imediatamente tu tem acesso à informação, coisa que era muito difícil antigamente. Então isso estava muito na mão do especialista, né? Hoje, na realidade, está cheio de terapeutas em todos os lugares, médicos que sabem tudo e até mais em determinados momentos do que o próprio médico, né? Então, realmente, tem situações em que aparecem essas coisas de forma mais nítida. A disritmia, na época, e depois cada vez mais, é diagnosticada com eletroencefalograma, quer dizer, tem que haver alterações no eletroencefalograma, assim como existe as alterações no eletrocardiograma para saber se o coração tem algum problema, para que eu cuide dele. E a disritmia, nesse nível agressivo, realmente teria que ter uma contrapartida de um exame cerebral, né? Mas como, vamos dizer, a agressividade e a hipotética antiga disritmia está ligada a distúrbios de agressividade, de violência ou coisa assim, a tendência era essa, né? De fazer diagnóstico. Ele tem disritmia, ele tem isso, ele tem aquilo, ele é autista. Hoje está na moda o autismo, né? Até os adultos querem se diagnosticar qual é o meu grau de autismo dentro do espectro autista, para saber se eu sou um autista negativo ou sou um savant. Savant é o autista aquele que sabe tudo. Antigamente, o autista savant decorava os telefones, o guia telefônico, sabia todos decor. Grandes memórias e coisas assim. Então tem o autismo negativo e o autismo positivo, que são os savants, sábios, porque têm memória incrível e recordam tudo, são capazes, né? Então, tu tem razão, são modas que vão aparecendo à medida que a informação nos municia para sermos especialistas, eu diria generalistas. Hoje em dia nós somos generalistas, a gente sabe tudo de todos, ou de tudo que é importante saber um pouquinho. E, quando eu tenho esse narcisismo mais básico, eu sou um mestre do saber. A minha opinião é a melhor. Sim. Mas aí correm muitos riscos, né? Porque, por exemplo, quando se fala de doença, de problemas mentais, uma pessoa pode estar com determinados sintomas, que parece isso ou aquilo, porque eu li no Google, mas a pessoa pode estar prestes a um suicídio, por exemplo, e eu, como não especialista, posso não detectar.
Mas é que uma condição como essa, eu não tenho como chegar perto, né? Porque tu vê, se eu tenho alguém perto de mim que está começando a ficar muito triste, deprimido e fala em morrer ou coisa parecida, com o conhecimento hipotético que eu teria, eu saberia hoje que há risco de suicídio. Então eu tenho capacidade de mandar. Tem o lado positivo também do meu diagnóstico, do meu doutorado em informação. Como todos nós somos médicos, não com título ou não com diploma, mas por saber muito sobre tudo das informações da inteligência artificial, eu também sou um cuidador maior da sociedade. Eu sou capaz de identificar riscos de suicídio hoje cada vez melhor, porque existe até um mês dedicado do ano ao suicídio, à prevenção do suicídio. Então, essa informação médica que se gera para a sociedade também cuida da própria sociedade, né? Então, de novo, tu vê que tem um lado positivo e um lado negativo. E quanto mais informação e mais curiosidade tu tiver, melhor tu te desloca num mundo complexo como o nosso. Por isso que eu digo, a informação sempre deve vir dos lados e das contraposições, porque eu tenho sempre que, entre as posições radicais, me aproximar do meio para fazer uma medida diplomática. Que, aliás, né, o diplomata é o cara que evitaria a guerra. Então, a diplomacia e a capacidade de lidar com posições antagônicas é muito importante também para o nosso conhecimento para fora e principalmente o nosso conhecimento para dentro de nós mesmos. Uhum. Muito bem, nós comentamos mais cedo aqui na programação, Dr. Maia, a gente falou sobre uma coisa que também está meio moderno agora, que é aquela ideia de tu estar produzindo muito cortisol e que tem até agora, tem alguns profissionais ensinando a fazer detox de cortisol, a administrar o cortisol. Não entendi muito bem até agora, mas o cortisol tem a ver com estresse, não tem? Hipoteticamente, quanto mais estresse, maior a produção, né? Então aí tem uma série de problemas clínicos aí que eu também não tenho uma ideia muito clara dos efeitos de estresse muito grande, mas a gente sabe que psicologicamente o estresse, excesso de trabalho, síndrome de burnout, e tudo isso faz parte do estresse de uma vida cada vez mais exigente que a gente tem hoje, né? Então a gente deveria ter um cuidado maior para não haver zonas super estressantes em que eu me coloco dentro delas, né? Deveria evitar isso. Uhum. A nossa amiga aqui, ela pergunta assim, ó, eu estou observando no meu companheiro que ele entrou no F, ele entrou no foda-se, essa é a expressão dela. Ele disse que não importa nada, que ele não quer saber de mais nada, que ele vai resolver os BO dele do jeito que for possível e que eu não traga problemas de família ou de amigos para dentro de casa. Ele está totalmente desinteressado de tudo. Ele ficou muito decepcionado com o Bolsonaro. Pois é, essa é uma decepção social, né? Porque numa linha mais objetiva, assim, eu posso ter uma ideia de como a sociedade deveria ser, qual é a pessoa que eu confio, o caminho que eu acho ideal para que a sociedade persista ou esteja vinculada. Então tu vê que eu investindo assim numa espécie de é uma espécie de fé, né? É uma decepção de fé, quer dizer, a pessoa que eu me identifiquei, que gostaria que levasse o mundo para aquele lugar ideal, maravilhoso, que eu teria como sentido de vida, perdeu essa força, me decepcionou de certa forma, o mundo me decepciona, eu posso trazer uma decepção de crença para uma decepção de vida e até perder o sentido da minha vida pessoal
por uma decepção em que eu investi algo e que eu deveria saber que os investimentos fora são sempre ilusórios e decepcionantes. Então, para mim investir lá fora, eu teria que ter uma base bem interna de dizer assim, tudo que eu investi lá fora é uma ilusão minha de perfeição. Mas eu tenho que estar preparado para a imperfeição, para que as coisas não sejam como. A linha do universo é crescer e desmanchar. A tendência do tudo que a gente constrói é a destruição em determinado momento. Se eu não tiver essa noção, eu crio uma fé tão grande naquilo que quando aquilo me decepcionar, eu posso me decepcionar comigo mesmo e com a minha vida. O que eu estou fazendo aqui? Bem como ela disse, quer dizer, agora o mundo não me interessa mais porque eu perdi o meu mestre. Mas quem investiu nesse mestre fui eu. Por que ao investir nesse mestre, o ideal é tão grande que eu trato ele como se fosse um Deus? E a gente sabe que quando é humano, está perto de alguma coisa negativa ou da morte. Então, tudo que está coerente e estável agora, provavelmente vai se destruir. É assim que o universo funciona. A gente sabe que todas as estrelas, por maiores e maravilhosas que sejam, um dia se destroem, se desmancham. O universo é uma forma de construção e destruição o tempo todo. Por que eu não consigo pegar isso como um caminho, vamos dizer, interno, de entendimento e saber que o mundo é assim? Por que o ideal tão poderoso que me destrói ao ser destruído? Sim. Agora aqui me faz pensar o seguinte, em quantas vezes, claro que não deve ter essa estatística, é só uma pergunta solta, mas quantas pessoas de fato, de verdade mesmo, estão querendo mudar quando vão fazer uma terapia? Aí é que tá, mas essa pergunta tua é capciosa, né? Eu vou lá também para também me reafirmar em alguma coisa minha. E provavelmente à medida que, porque tu vê uma terapia, na realidade, é uma destruição de estrutura que eu construí. Então, vamos dizer, ir numa terapia, eu tenho que estar meio destruído, quer dizer, tem que estar um problema sério, porque até o momento dele não ficar sério, eu me sinto eu capaz. E aí eu posso dizer assim, mas vem cá, o que essa psicóloga, esse psiquiatra, ou esse psicanalista vai dizer que eu não sei? Eu sou um cara informado, eu sou capaz, eu sou leitor, eu leio isso, eu conheço filosofia, eu sei isso e aquilo. Quer dizer, eu estou vivendo uma posição interna muito forte e aí daqui a pouco ela começa a se destruir, como nesse caso que a ouvinte levantou, e que eu perdi o meu ideal e, portanto, perdi o meu sentido de vida. Nesse momento, eu teria que ser capaz de dizer assim, mas por que eu perdi o meu ideal de vida? Porque eu idealizei alguém que é humano como eu e suscetível a ser destruído ou mudar de posição ou perder aquela zona que eu gostaria que tivesse. Por que eu faço isso? Essa é a pergunta-chave. Por que eu tenho necessidade de um ideal assim tão concreto como alguma pessoa ou alguém que eu acho que é maravilhoso e que vai salvar o mundo? Essa é a grande pergunta. Eu posso até querer exatamente isso. Eu idealizo aquela pessoa, está lá, mas eu sei ao mesmo tempo que ela é uma pessoa sujeita às leis comuns de destruição e de agressão e de violação que todo mundo sofre na vida. Então, se ela for capaz de aguentar por um tempo, tudo bem. Mas eu sou capaz de dizer que eu idealizo lá, mas eu sei que pode ser perdido. Tu vê que isso a gente vê muito nessa fé violenta no futebol. Como é intensa aquela torcida em grupo
na direção de um time. E como a frustração da perda em determinadas pessoas chega a gerar brigas fantásticas e pode levar a gente à morte. Porque eu perdi o ideal, aquele que era o meu time, perdeu. Isso é impossível, eu não posso admitir. Então, essa fé é uma característica pessoal nossa, mas ela devia ser realizada na realidade, quer dizer, sabendo que a minha fé, ao mesmo tempo que é categórica, está sujeita a não conseguir. A maioria fica numa decepção atroz. E é capaz até de matar, né? Até de matar. Pois a guerra é isso, né? Doutor Maia, tem uma amiga nossa aqui que ela tá assim, ela diz que está muito deprimida porque não gosta dessas festas de final de ano, mas não está sozinha, ela sabe que muita gente não gosta também, mas que ela está mais triste por não acreditar mais em nada. Ela diz que está vazia, se sente muito vazia. Ela não acredita em nada. O que vale é o dinheiro que tu tem no banco, o que vale é a roupa que tu está vestindo, o que vale é o lugar que tu frequenta. As pessoas querem só aparecer. Eu não tenho mais paciência, diz ela. Mas pior de tudo é que eu estou desacreditando de Jesus. E isso está acabando comigo. Deixar de acreditar no que sempre acreditei me deixa uma pessoa completamente sozinha e vazia. Tem como colocar outra coisa no lugar? Ou vou ter que apelar para o uísque mesmo? Não, a indicação para ela é uma terapia, né? Uma psicoterapia. Porque a psicoterapia é como um geólogo, né? Que descobre, daqui a pouco estão fazendo uma escavação lá no lugar e para fazer um edifício, e daqui a pouco aparece um osso. Aí para toda a construção e chama-se os arqueólogos, né? E pessoas interessadas em vidas primitivas enfim, restos de civilização, e aí começam a cavocar assim devagarinho, pegam um garfinho, né, porque sabem que aquele osso ali pode ser frágil, quebrar, e eu não posso descobrir quem é o bicho, que é uma novidade, um elemento da pré-história do planeta, da época dos dinossauros. Quer dizer, a psicoterapia funciona assim. Eu tenho que buscar os destroços arcaicos. Quando descobriram a cidade de Troia, ali a base do Vesúvio, quando descobriram aquela cidade que estava enterrada pelo o esquema piroclástico que desceu do Vesúvio, a cidade estava enterrada em vários metros de terra, lama, enfim, lava, e com a medida que cavaram aquelas ruínas ali, eles descobriram a cidade e tudo que os habitantes estavam fazendo na hora que o vulcão explodiu e enterrou a cidade. E aí o Freud usou esse exemplo como uma busca do inconsciente, uma busca dentro de uma terapia, dos fragmentos arcaicos que me levaram a essa situação presente. Então, por que eu falo numa terapia? Porque ela vai descobrir os motivos básicos arcaicos que me levaram a esse sem sentido aqui no presente e no agora. E ela colocou bem, ou eu tapo a minha consciência e desmancho a minha consciência com o álcool, ou eu procuro alguma coisa que me dê uma visão de mim mesmo que eu estou perdendo. Então, essa é uma indicação nítida de terapia, né? Sim, porque senão vai ter que ser 1 litro de cachaça por dia, né? Porque não passa nunca esse buraco aí, né? Tem que preencher, tem que achar o que botar dentro, né? Mas não lhe parece também que é uma coisa assim meio que do tempo que a gente está vivendo,
não está aumentando, não estamos todos nós meio com esse buraco aberto aí, sem saber o que fazer com ele? Mas é exatamente isso também tem uma importância enorme. Porque tu vê, se eu voltar para as estruturas mais arcaicas de 100, 200 anos, 300 atrás, a estrutura da família tinha uma linha categórica assim, de trabalho. Os progressos científicos eram muito relativos na época, não havia essa capacidade que hoje nós temos. Por exemplo, só um pouquinho. Uhum. Então, né? Estou falando com o Dr. Maia aqui na nossa programação. Então, né, Beatriz, como eu estava dizendo, a estrutura ético-moral e de costumes e cultural que a gente tinha no passado era muito mais balizada em formas de nascer, crescer e morrer. Como o nosso mundo cresceu absolutamente de uma forma quase que impossível de se imaginar há 300 anos atrás, o que está acontecendo hoje e continua acontecendo, eu preciso realmente hoje de uma capacidade de adaptação muito maior do que em qualquer época do passado. Porque antes eu nascia num determinado lugar e morria naquele lugar e dificilmente eu me afastava daquele lugar em mais de 100 quilômetros. As grandes migrações humanas do passado levavam milhares de anos para as pessoas se deslocarem, vamos dizer, da Europa, da África para a América ou coisa parecida. Então, eram grupos que tinham uma vida cultural restrita, fechada, e que tudo funcionava dentro do costume absolutamente perfeito até a minha morte. Hoje em dia, eu tenho uma abertura tão grande de possibilidades e de crescimentos e de possibilidades de curiosidade que, de certa forma, ainda nós não estamos preparados para entender bem isso. Então, qual é o caminho hoje que a gente preconiza muito? São adaptações ao entendimento disso que nós estamos falando aqui, para que a pessoa, abrindo a sua curiosidade de percepção, veja que ao mesmo tempo que o mundo está pobre, ele é riquíssimo em informação e possibilidades de eu me enriquecer observando essas duplicidades. Mas a maioria das pessoas cansa e não fica assim jocosa ou brincalhona dizendo assim, eu vou numa festa de Natal, por que eu vou deixar de ir? Eu não acredito, não, mas estou lá e posso até brincar e achar graça do que, por que o presépio, por que presentes, por que isso. Quer dizer, eu ser uma criança, eu resgato aquela criança que brincava no meu passado e que gostava de uma brincadeira que eu, como adulto, olhando, dizia assim, mas que ridículo. Mas a criança está se divertindo e está vivendo uma intensidade de descobrir o mundo. Por que a minha curiosidade morreu? Por que eu tenho que morrer com a minha falta de curiosidade de perceber tudo isso que aparece o tempo todo? Aí é um problema meu, por isso que eu tenho que me adaptar, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, essa busca por uma terapia, a pessoa se convencer, né? Porque é uma voz corrente hoje. Eu acho que dificilmente tu consegue conversar ou ler qualquer matéria que não tenha daqui a pouco não exatamente essa proposta, mas que sugira isso, né? A pessoa se autoconhecer, o autoconhecimento hoje é voz corrente. Todo mundo fala nisso. Mas assim, é realmente a maneira da pessoa tentar fazer isso. Aí o caminho é encontrar. E aí onde, né? Quer dizer, nós temos o CAPS, que é o serviço de atendimento do SUS, mas esse pode ser um caminho que a pessoa encontra por uma questão econômica e tal, né? Ou então buscar aqueles profissionais que possam realmente, que a pessoa possa, porque pensar nisso é difícil para muitas pessoas pelo poder aquisitivo, né, doutor Maia? Não, mas tu vê que tem possibilidades na internet, aí tem
psicólogos atendendo por R$ 30 a sessão, 20, através de vídeos, né? Enfim, de comunicação pela internet. Quer dizer, o fato da busca, se eu quero buscar e quero me encaminhar, eu descubro uma maneira de falar com alguém. Até eu estava vendo, até hipnotismo por vídeo está acontecendo hoje. Ah, não, pô, não é possível. É uma pessoa que fez e entrou em transe pelo vídeo. Então, quer dizer, eu estou querendo dizer que a curiosidade de eu ir na busca de alguma coisa nesse mundo com tantas hipóteses e possibilidades, pequenos cursos, está cheio de gente influenciadora, terapias holísticas, quer dizer, por mais que eu não acredite em alguma coisa, nesses casos como ela que vai na direção do álcool, eu preconizaria uma curiosidade de descobrir um caminho onde ela fosse para um grupo, então, de leitura, se ela gosta de ler, se ela gosta de alguma coisa ligada à religião, que vá para um grupo religioso onde ela pode conversar com outras pessoas então, o grupo dos deprimidos ou dos sem sentido de vida, ou clube de leitura, ou então leituras psicológicas, quer dizer, uma curiosidade que ajude. E esse caminho, ele pode ser caro ou muito barato, depende da capacidade da pessoa de buscar, né? Aí entra naquilo que eu perguntei antes, quer dizer, até que ponto a pessoa realmente está querendo mudar, está querendo Aí é que está o ponto, né? Quer dizer, se eu quero mudar, ou quero realmente lidar com esse mundo dessa forma curiosa, tanto de mim como do mundo, eu começo a ter a capacidade empática de brincar com empatia. Quer dizer, por que uma criança fica ali fazendo aqueles brinquedos ridículos e ficando ultra satisfeita pessoalmente? Então, no brincar com o mundo no nível da criança, por que eu perdi a capacidade de brincar com o mundo de forma adulta? Por que eu estou tão crítico dos outros e vejo uma festa de Natal assim como uma coisa horrorosa, absurda, sem sentido? Por que eu não posso ir lá e ver, até curiosamente, na cara de pessoas lá que estão encantadas com o presente, encantadas com a arvorezinha de Natal? Eu posso dizer, por que essa pessoa está assim? Em vez de criticá-la como uma ridícula, eu dizer, mas engraçado, esta pessoa consegue ganhar um aporte narcísico de valor pessoal e de autoestima que eu estou perdendo. Como é que ela consegue? Então, essa curiosidade é que nos cria, vamos dizer, uma visão poética da existência. A música, a letra de uma música, a poesia, tudo que é tipo de arte. Então eu vou visitar um museu para ver por que os caras... Vem cá, por que aquele cara pagou 35 milhões por uma banana? Será que não dá para mim achar graça? 36 milhões. E ele já comeu a banana. E já botou outra. Não, e o pior é que se tu leva assim por esse lado, tu acaba dando risada mesmo, né? Porque não deixa de ser engraçado a pessoa comprar uma banana que está amarrada, está presa por uma fita na parede. Dizer, não, é um negócio tão sem sentido, tão absolutamente assim, sem profundidade, não tem uma razão, nada, não dá para encontrar nada. A não ser realmente podia rasgar o dinheiro, né? Dava no mesmo. Isso. Nesse nível eu posso fazer essa crítica. Mas se chegar numa escola e um guri lá pegar uma banana e pendurar no vidro assim com coisas e dizer, olha, a minha obra de arte é essa, vai ser uma gozação, né? Uhum. Vai ser uma brincadeira. Então, o que eu quero dizer é a capacidade de não perder o humor, a graça pessoal e ver o humor no outro, né? Porque o teórico da psicanálise dizia, como é que tu pode adquirir uma sabedoria pessoal que seja única, tua, descoberta por ti? Primeiro, empatia contigo mesmo. Por que eu estou sentindo isso? Segundo, empatia pelo outro.
E todo mundo quer ser bem tratado e quer receber do outro, assim, um cuidado especial. Então, empatia para fora. E humor. Eu ser capaz de brincar com o que é absolutamente sério, entre aspas, e achar graça das coisas. É ativar a criança que nos habita. Essa criança que nos habita, que deveria estar viva até a nossa morte, está morta. Nós estamos velando a nossa criança morta quando a gente quer desaparecer do mundo. Uhum. Ela morreu. E eu tenho que ativá-la. Porque ela brincava no passado. E ela não fazia essa crítica violenta. Ela se divertia. Por isso que o filme é divertidamente. Sim. E nós não, né? A gente quer ficar adulto e sério. Ser Sério? adulto é ser sério, tá de gravata e tal, né? Não pode Isso. não pode Tu rir. tá mal arrumada, Beatriz. Como é que tu veio com essa roupa? Sim. Agora eu sei lá, eu fiz uma associação aqui meio mais que livre, né? Por exemplo, esses caras que estão no nível mais alto de poder, eles também têm essa criança aí, né? Quer dizer, o Tem. Trump, o Biden, o cara lá da Coreia do Sul, que decretou lei marcial num dia e no outro dia estava pedindo desculpa, e ele acha que pedir desculpa é o suficiente, é um rompante infantil, né? É uma coisa meio, assim, tem um pouco disso também. E aí parece, assim, que realmente é como se a gente... eu nem quero terminar de falar o que eu pensei, assim, ó, se o mundo todo jaz numa, tipo assim, numa grande creche, aonde as pessoas vão fazer daquilo que está dentro delas, e como a gente não sabe o que está dentro, quer dizer, eu suponho que, eu suspeito que eu sei alguma coisa, mas na verdade eu não sei. Então nós podemos estar agindo ainda como se fosse no alvorecer da lucidez da humanidade. A gente continua muito infantil, mesmo os homens de grande poder. Sim, porque a gente sempre discutiu, né, que o poder não quer dizer que eu tenha maturidade para lidar com ele. Que é a mesma coisa que eu botar assim as crianças brincando e eu dizendo, olha, se tu apertar esse botãozinho vermelho, vai sair um míssil daqui e vai destruir lá aquela cidade. Ah, é? Vamos ver, vamos fazer então. Quer Uhum. dizer, uma criança não tem esse poder. Agora, se eu ganho o poder maior, como acontece no mundo, eu gostaria de continuar no poder e persistir e não sair mais desse poder. Isso acontece o tempo todo no mundo. Porque o poder é inebriante, né? Quer dizer, eu ganho todos os poderes possíveis e posso exercê-los à vontade, destruindo o outro de uma forma absolutamente sem nenhuma culpa. Então, as tendências no mundo é tentar cercear esse poder, fazer governos que limitem o poder, que eu não fique eternamente no poder, que então mude o poder, que se alterne para que não haja essa base poderosa de poder quando a persistência é a mesma e a maneira de ver as coisas é a mesma. Mas como nós somos essa criança interna lá no fundo, cheia de poder onipotente, ciúmes, inveja, irritação, agressividade, todos os afetos negativos, se eu for esperto o suficiente e conseguir chegar lá no auge do poder e tiver essa base negativa, eu vou querer me eternizar nesse poder maravilhoso. Então tu é minha inimiga porque tu está querendo me tirar daqui. Uhum. E eu vou usar toda a minha força para que isso não aconteça. Então, a gente entende a briga de poder maior externo, assim como nossa briga dentro da casa com o marido, com os filhos, com a mulher, com os funcionários. É quase a mesma coisa, só que com menos carga de poder de manipular as coisas e as pessoas. Né? Muito bem. Temos umas criançonas, então, ali mandando. Doutor Maia, aqui uma amiga conta que ela ficou viúva, conversou com a gente um dia ali há uns meses atrás,
Aí a vida dela mudou bastante, tal, até que agora ela resolveu entrar na pista para conseguir um outro companheiro. Já estou preparada para isso. Na segunda-feira passada, saí pela primeira vez com um que eu conheci na internet. Fomos fazer uma pizza, fomos comer uma pizza. Dr. Maia, ele falou, no mínimo, durante o período que nós estivemos juntos, mais de 20 vezes que ele é um cara legal. Peguei raiva dele. Porque quem é não precisa dizer, né? Ele dizia o tempo todo. Não, pode ter certeza, eu sou um cara legal. Aí, daqui a pouco, mudamos de assunto e ele dizia, mas eu que sou um cara legal. E era cara legal para lá, cara legal para cá. Depois eu não conseguia mais prestar atenção em nada, esperando ele dizer de novo que é um cara legal. Fiquei com nojo dele. Não estou preparada, né, doutor Maia? Não, eu Ainda acho que não. ela tá. Ela começou agora, é só ela botar um outro nível de colocação nisso. Eu estou brincando de achar um cara legal na existência da minha vida ainda. Eu vou brincar de achar um cara legal. E tu vê que, então, se ela diz isso, ela pode nos trazer uma coisa meio brincalhona e jocosa. Esse cara diz tanto que é legal, que eu acho que ele está querendo apagar o outro lado, né? Sim. Mas Então ela ela disse, fica ela brincando. pois é, agora imagina ela, eu imagino, né, a pessoa É. esperando, eu sou um cara legal, quer dizer, para que dizer, né? Então, ela curiosamente começa a ela brincar com ele e daqui a pouco, no segundo encontro, dizer assim, mas tu viu, tia, tu me disse que tu é legal umas 30 vezes. Agora vamos ver o teu lado não legal. Não, Quer ela já dizer, disse aqui que não vai ter segunda vez. não, eu sei, Que ela mas eu estou querendo ela que ela pegou pavor, brinque. ela pegou pavor Pois é, dele. mas eu quero que ela tire o pavor com a Aham, brincadeira. Agora eu vou fazer uma terapia nesse cara. Eu vou uhum, encontrar ele e vou dizer assim, vem cá. Eu depois fiquei pensando, tu me disse mais de 20 vezes que tu é legal. Agora eu quero ver o teu lado ilegal. Quer sim. dizer, Abre para ela mim, né? se divertir, não ficar magoada ou decepcionada com o outro. Os outros sempre são decepcionantes, mas dá para brincar até encontrar o menos decepcionante, porque sabe que a gente sempre tem alguma afinidade que vai acontecer em algum lugar, né? Uhum. Mas eu não posso ficar com medo de entrar na arena onde o fato acontece. É como se eu fosse um observador de uma peça num palco. Eu estou olhando, eu estou participando olhando, mas eu não vou subir no palco. Mas vou gostar da peça e posso até voltar para ver. Se eu lidar com a vida dessa forma e com a relação com os outros dessa forma mais brincalhona, eu não me decepciono e até rio de mim de me decepcionar. Mas o mais comum é eu me decepcionar, por que eu vou ficar triste? Uhum. A decepção é uma constante na vida. Eu tenho que aprender a lidar com ela e brincar com ela. A minha criança pode me ensinar isso, porque eu brincava com coisas tão absurdas do tempo e me divertia. Como é que agora eu estou sempre meio séria e querendo coisas assim maravilhosas? E eu estou muito mais ingênuo do que eu era quando era criança. E entrar na pista de novo depois de uma certa idade não é uma coisa tão simples, porque a pessoa Por vem isso, com uma tá carregada já de muitas certezas, né? Aí chega de ali pre... aquela pessoa e, não é fácil não, né? Então, é bem o que tu disse agora. Certeza significa preconceitos. E o Isso. que a criança tem de preconceito? Nenhum. Uhum. A criança chega num lugar, ela chega assim meio maravilhada, começa a olhar para as coisas e ver o que está acontecendo, papapá. Nenhum preconceito, porque ela está aprendendo e querendo entender o que acontece. E uma coisa, doutor Maia, também, assim, tipo, a gente está olhando o lado dela, mas ele também devia estar nervoso.
Ele também devia Mas, estar entrando na pista de novo, não sei qual era a situação dele, né? Mas aí a insegurança e tal. então, olha o que tu falou agora. Tu disse, entre aspas, que eu venho sempre dizendo. Ela podia ter um pouquinho mais de empatia com a insegurança dele, né? Aham. Tadinho, devia estar borrado de medo. Isso, eu tô gostando tanto de ti que eu tô dizendo para ti que eu sou legal, Eu sou, pode, como eu sou pode legal. investir em mim, eu sou legal, eu sou legal. Eu sou muito legal. Ou então Eu sou aquele outro legal. camarada, aquele outro camarada que diz, né? Vai, eu sou 100% honesto. Comigo, assim, É, eu tenho muito pouco filtro, não tenho filtro nenhum. Quer dizer, o cara é um troglodita, né? Te afasta dele correndo, porque ele é um grosso, mas ele eu vem imaginei, sempre. Hã? hein, Beatriz, eu imaginei ele uma criança chegando assim num grupo maior de crianças. Eu sou legal, oi, sou legal, quero brincar, sou legal. Ai, pega daí, meu Deus. Ah, tem que olhar, porque de repente dá para investir ainda, não quer dizer que não tenha sido uma coisa meio traumática, mas é como Eu tu acho tá que ele recém gostou entrando, dela. como tu tá recém entrando na pista, eu acho que não precisa É. ser tão radical assim, né? É, tem que prestar, E olha coitado. outra coisa mais sofisticada. Hum. Ele, quando viu ela e se aproximou dela, ele provavelmente gostou e já ficou com medo e sentiu que ia ser jogado fora. E antecipou dizendo, sou legal, não te preocupe, sou legal. É verdade isso. Olha aqui, ó. Seja mais generosa com ele e contigo, né? Agora, se É, tem outras coisas que tu não falou que não vale a pena um segundo encontro, daí sim, né? Já é melhor não, cortar o mal pela raiz, tá? Não ter uma segunda vez, mas vai saber se ele não estava, coitado, super nervoso, porque assim como para nós mulheres é difícil entrar na pista, depois de um relacionamento de muitos anos, aí tu começa, né, do zero ali, aí já não tem mais 17 anos, não tem 25 anos, tá ali, né, cheia de medos. É difícil entrar na pista. Mas para um homem também na mesma circunstância, que está entrando na pista também, para ele é a mesma coisa, né? Só que a gente tem sim. ainda aquela ideia do homem é forte, o homem é alfa, não sei o que, isso também é uma mentira deslavada, né? O homem vai cheio de medos como a gente vai, só que ele não tem o direito de sentir esses medos. Ele tem que, até o fim, dizer que ele é fortão, que ele sabe o que ele quer, que ele é o cara, né? Mas ele também tá ali cheio de medinhos, até porque tem uma mãe ali, né, no meio de tudo. E tu vê que eu achei que ele achou ela muito legal, por isso É, que ele ficou inquieto. como eu sou legal. Eu sou muito legal, sabe? É, Legal, legal. olha só, a Marilene está dizendo aqui, ó, muito tempo atrás eu saí com uma pessoa que conheci na internet. A primeira coisa que ele disse foi que era bipolar, super sincero. E a segunda coisa, tu pegou o Uber e foi embora, né? Sabe? Sim. A primeira coisa ele disse, eu sou bipolar. A segunda coisa, ela chamando o Uber, sabe? Ou então diz assim para ele, quando tu ficar na euforia, tu me chama, porque o lado negativo eu não quero. Não, não, mas o caso é esse, né? A pessoa já dizer, né? Olha, eu sou depressiva, já chegar como se isso fosse parte do currículo, né? É, uma coisa assim que, de certa forma, para início de conversa, eu estou dizendo as minhas ilegalidades para que tu não te Uhum. assuste, né? Sim, eu tô no SPC, viu? Deixa eu É, avisar. vamos conversar assim até nos conhecer melhor, né? Aham. E vamos se abrindo um para o outro para ver o que presta e o que não presta. É, até porque no começo de qualquer relação, pode ser, qualquer relação, as pessoas só querem mostrar o que elas têm de melhor, né? Sim, É, eu não vou de calção e tênis, né? não, não, Eu vou bonito. nem vai comer trocado, sabe? Você vai tudo muito cuidadoso. Mas que é estranho, né? Tem cada É, história quando tu escuta, assim, tá falando com pessoas descasadas, viúvas e tal, tu tem cada história, assim, que não tá
Não dá para acreditar. E tem aquelas histórias de romances tórridos de um verão, assim, que também causa, assim, um impacto, muitas vezes, na própria família, né? Não, até agora me lembrei que a Adriana mandou uma pergunta, assim, que ela, num grupo de motoqueiros aí, não sei que ela frequenta, não entendi bem, mas que duas pessoas, assim, encantadas, amigos ali, encantadas um com o outro, a ponto de dizer eu te amo, mas não tinham ainda se encontrado. Então todos, o entorno ficou assim, imaginando como é que eu posso dizer que eu amo alguém através da internet, sem um contato ainda claro, pessoal. Então todo mundo está curioso para ver assim, se já se amam pela internet, como vai ser o encontro real, né? É. Mas isso também é que eu te amo virou uma coisa tão, Pois é, assim, mas é usada da fácil maneira... falar, né? Coisa mais fácil falar. A pessoa não tá, e aí sabe que isso já é garantia de uma visibilidade, né? Eu te amo. Até amar é difícil. Eu tenho uma história aqui, mas vamos deixar para outra semana, porque a gente já está com 55. Mas é o caso, por exemplo, de uma mãe que se deu conta de que os filhos, cada um tem a sua vida. Ela tem, acho que 3 ou 4 filhos, ela não deixou claro aqui, mas tem a sua vida e assim, ó, a filha mora fora daqui, tá? Mora, acho que São Paulo, Rio, e 3 filhos aqui, mas as 3 noras não vão muito com a cara dela, segundo ela. Então ela disse que vai ter que se organizar para ser uma senhora, uma velha, como ela diz aqui, sozinha. E aí está perguntando se deve investir numa casa geriátrica, procurar para saber se um lugar desses pode ser a melhor saída para ela. E que gostaria que nós conversássemos a respeito disso. Mas é bem legal, né? Eu acho que na semana que vem a gente pode conversar sobre isso. Né? Podemos falar sobre isso. Pensar. Porque isso sempre é uma coisa bem complexa, ligada à família, né? Então, mas essa é uma realidade, doutor Maia, mas é uma realidade isso. Sabe? Que a gente ainda tem aquele pensamento do século passado. Entende? Que os filhos ficavam ali, uma filha ou um filho ficava, muitas vezes, os outros filhos nem visitavam a mãe, fica aquele cuidando até morrer, né? Isso. Mas isso hoje não é mais assim. A pessoa que está envelhecendo, ela tem que ter noção de que ela vai ficar sozinha. Vai ter aquele filho, aquela filha que vai ali, vai ver o que tu precisa, vai ver o que tu quer, né? Vai estar meio atento para ti, mas ela tem a vida dela. Ela tem os compromissos dela, ela tem os filhos dela, sabe? Então a gente não pode ficar na expectativa de, não, eu posso envelhecer porque a minha filha vai me carregar para cima e para baixo o tempo todo. Não, não vai. Para que sentir a mágoa depois? Eu acho que é melhor já se preparar, né? Olha, um caso assim que dá para a gente discutir também é o do Maurício Kobruski, né? Que ficou com uma demência frontotemporal. Isso. E a mulher dele, que moravam os dois separados há 20 anos, ele até pensou em ir para a Suíça morrer, e ela então veio e disse, não, vamos, e ele também disse, vamos viver juntos, e ela está cuidando dele, e ele ficou de uma hora para outra, ela mostrou uma fotografia, estava olhando uma fotografia, e ele daqui a pouco diz assim, o que está escrito, o que é isso aqui embaixo? Aí ela não entendeu, e aí ela disse, é o texto da foto. Texto? O que é texto? Uhum. E a partir daí não leu mais e entrou nessa zona, né? Mas o carinho dela é que manteve ele com ela. Mas assim, ó, aí entra aquela ideia assim, que é meio mística, tá? Aqui deixa eu abrir o parênteses para dizer, para não parecer bobajada. É meio mística. Eu acho que tem uma linha de vida. Tem pessoas que parece que a vida vai colocando determinados personagens na tua história que elas têm que exercer um determinado papel, sabe? E porque daí é que eu penso que essa história de não, é meu filho e vai ter que me cuidar. Eu acho que no século passado lá, talvez já nem fosse mais assim, eu não sei, não estava lá, né? Mas eu penso assim que a gente tem que se organizar e crescer também, ficar adulto até para envelhecer.
para saber que não, realmente não o teu tem filho dúvida. não pode cobrar da tua nora, dos teus filhos, dos teus netos, que vai ser agora a tua babá quando tu envelhecer, entendeu? Eles Eu vão te tenho, cuidar. De repente, tu tem que ter uma renda para poder pagar uma cuidadora, sabe? Quer dizer, eu acho que nós precisamos ficar adultos até nessa do envelhecimento, já que estão dizendo aí que a gente vai envelhecer cada vez mais, né? Vai chegar até os isso. 120 anos. Então, acho que chegou a hora da gente começar a programar a nossa vida para deixar os filhos livres e não se tornar um peso na existência dos filhos. Eu estou falando em estilo de cobrança, tá? Porque eu tenho Não, tu certeza pode, que tem tu está muitos filhos que dizendo, cuidam. tu tá dizendo uma coisa importante, porque para mim cuidar alguém, eu tenho que ter empatia com esse alguém e essa pessoa comigo. Uhum. Porque a maioria entende como sacrifício viver uma coisa em que a vida do outro toma conta da minha vida. Então, Isso. realmente, eu não posso usar a minha vida para cuidar alguém que está morrendo ou que está muito mal. Precisa E ter ser muita empatia muita para empatia, fazer. porque assim ó, passa a ser uma obrigação. Não, é obrigado. Quer dizer, isso aí então não tem afeto nisso aí. Não existe afeto nisso, né? Então, se nós Então, temos uma carta de capacidade saúde. para nos organizar, eu acho que dá para fazer, né? Eu estou pensando É, em fazer um asilo só para as mulheres da Manaua. Fazer um grupo só para nós, sabe? exato. Sabe? Agora, brincadeiras à parte, eu acho Os que Manauá, como é, Beatriz? é, Beatriz, agora tu pode dar um nome. Os Manauautas fora do ar. dá para fazer, mas assim, o que eu quero dizer é que é um assunto que a gente pode, semana que vem, ouvir o Dr. Maia e trazer mais experiências sobre isso, né? É um assunto muito importante, mas que tem que ser, assim, tratado como adulto e não como aquela coisa do eu fiz tanto por ele, agora ele tem que fazer por mim. Eu dediquei toda a minha vida, eu cuidei. Aí, sabe, é uma coisa muito é muito dolorido isso, transformar os filhos em alguém que tem uma obrigação de te amar de forma que talvez nunca ninguém amou, sabe? Então, acho que a gente tem que ficar adulto o suficiente para se organizar, inclusive para isso, né? Exatamente. Para ficar Esse é o caminho. uma véia organizada, no mínimo, né? No mínimo. No mínimo. Doutor Maia, enquanto essa velhice toda não vem, né, a gente tem que se programar aí pro final de semana, né? Certo, vamos nos programando. Vamos nos Tá bom. programando então. Um Grande beijo para ti abraço, e um viu? abraço dos ouvintes todos. Tudo de Obrigada. bom. Eu conversei com o psiquiatra Herberto Edson Maia, que sempre aos sábados está conosco aqui, reservando um espaço da agenda dele para conversar conosco sobre essa coisa, né, de ser humano, de viver nos dias que a gente vive, sempre de uma maneira muito, ele é muito assim, ele faz com que a gente olhe por um outro ângulo. Eu estava falando ali sobre as pessoas que estão, tipo assim, né, tu tem isso, tu tá com depressão, tu tá com pessoas do povo aqui comum, isso tem todo sintoma de depressão, tem todo sintoma de síndrome do pânico. E aí eu acho que muitas vezes eu meio que sou preconceituosa com isso, sabe? Mas ele tem um olhar tão humanizado, né, com respeito a isso, muito show mesmo. Então tá, gente, estou indo embora, quero agradecer a todos, obrigado pela companhia, desculpa qualquer coisa, quero agradecer a todo mundo que me desejou um feliz aniversário nesta semana, né? Uma semana que eu fiquei um pouco mais jovem, mais experiente. Quero agradecer a cada um que me felicitou. Muito, 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 muito obrigada, viu? Que a gente possa continuar juntos por algum tempo ainda. E dito isso, desejo uma boa tranquilidade, paz para todo mundo e até segunda-feira a partir das 9 horas da manhã, se tudo der certo, né? E se a gente estiver por aqui ainda. Um grande beijo e até lá.